Crê ou não crê? Eis a questão. Os dons espirituais são para hoje ou cessaram? Se são para hoje ou cessaram, por quais razões? A atualidade dos dons espirituais tem sido um assunto urgente, um assunto necessário para a vida da igreja. É claro que, infelizmente, movimentos neopentecostais, inclusive alguns que se intitulam pentecostais, atribuindo qualquer movimento à ação do Espírito Santo, demonstra uma certa ignorância no que diz respeito a um conhecimento básico da pessoa e obra do Espírito Santo. Basta entendermos que o Espírito Santo é Deus, na mesma essência que o Pai, que o Filho, só em sabermos que o Espírito Santo é Deus, muitas das coisas às quais se atribui ao Espírito Santo não deveria ser atribuída, pois há coisas que jamais um ser divino como é o Espírito Santo faria. Então devemos entender que não é qualquer movimento que atribua qualquer ação ao Espírito Santo que deve ser chamado de pentecostal. Infelizmente, limita o movimento pentecostal ao barulho, ao movimento, ou às vezes limitam a experiência, seja ela espiritual ou não. Porém, o movimento pentecostal está fundamentado em Atos 2. Há a sobrenaturalidade, há a liberdade do Espírito Santo em conceder dons a qualquer um que busque a sua presença, inclusive a todos, como eram os que estavam lá no cenáculo. O Espírito Santo age com o propósito de convencer os pecadores e convertê-los ao Evangelho, como de fato aconteceu no resultado final de Atos 2. Porém, o movimento pentecostal não se limita a experiências espirituais, mas também ao devido entendimento da palavra de Deus. Foi o que aconteceu em Atos 2. Apenas as experiências geraram confusões nos incrédulos, questionaram a razão daquilo estar acontecendo, e uma das respostas foi: estão embriagados. Graças ao apóstolo Pedro, que se levanta, prega um sermão, expõe a verdade bíblica fundamentado no Antigo Testamento, aplicando para aquela ocasião, e houve então devido entendimento da palavra de Deus, resultando em quase 3.000 conversões. Portanto, o movimento pentecostal é fundamentado na palavra de Deus, na doutrina bíblica, e as experiências devem estar subordinadas ao que a Escritura nos orienta. Este é o pentecostalismo bíblico. É claro que muitos se intitulam cessacionistas, até mesmo dentre os assembleianos, razão pelas quais sempre desfrutam ou degustam daquilo que nós conhecemos como a teologia reformada, que, como eles mesmos dizem, não está associada à reforma promulgada por Martinho Lutero em 1517, mas são reformados resultantes da reforma promovida anos depois por Calvino e Teodoro de Beza. Enfim, é deste ambiente que saiu o termo cessacionista, propagado de forma demasiada no Brasil e assimilado por muitos cristãos tidos até então como pentecostais. Não há o que discutir a respeito da veracidade dos dons espirituais. Os dons espirituais existem, eles são bíblicos e são históricos. A questão está na atualidade. Eles são para hoje? Eles são distribuídos aos cristãos na atualidade, ou eles estavam restritos à igreja primitiva? Ou ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Portanto, ser pentecostal não é só estar em uma igreja pentecostal, mas professar a atualidade dos dons espirituais. Certamente, não como nos primórdios da igreja, onde era muito recente o fato histórico de que o Cristo havia sido crucificado e, consequentemente, sepultado. E a história da ressurreição, que até o momento era tido como uma suposta ressurreição, não nos esqueçamos dos episódios narrados nos evangelhos de que os funcionários de Roma foram pagos, subornados, para dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Então era necessário este revestimento, essa capacitação, este empoderamento sobre os discípulos de Jesus, para que eles pudessem dar testemunho de que Jesus, mesmo não presente de forma física, Jesus continuava o mesmo. E isso se dá através dos milagres e maravilhas, as operações que nós encontramos mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos. Mas dizer que os dons cessaram
é, no mínimo, incoerente com o que a Escritura Sagrada nos diz, a começar do que Pedro enfatiza em Atos capítulo 2, quando diz que a promessa do revestimento, do recebimento de forma plena do Espírito Santo é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, todos quantos o Senhor Deus chamar. É claro que os sensacionistas vão atribuir esta referência apenas aos judeus. Sim, aos judeus, aos filhos dos judeus, aos judeus que estavam longe. Mas será se a expressão a todos quantos o Senhor Deus chamar também se limita aos judeus? A profecia de Joel vai dizer que toda alma que clamar ao Senhor será salva. Será se estas pessoas seriam salvas e estariam impedidas de desfrutar do derramamento do Espírito Santo, ou o toda a carne se limita apenas aos judeus? Não é assim que entendemos à luz da Escritura Sagrada. A promessa é para todos aqueles que creem, buscam, podem receber esta promessa bendita. Porém, no que diz respeito à atualidade, a necessidade de estudarmos este assunto deve-se ao fato de um movimento que surgiu há alguns anos, né, existe há mais tempo, porém foi anunciado com mais veemência a partir do ano de 1918. Esse movimento cessacionista ou cessacionismo é a convicção de que os dons cessaram. Não é que eles deixaram de existir, eles continuam existindo, porém não mais atuantes. A questão do cessacionismo não está no fato de não crerem nos dons espirituais, mas não crerem na atualidade desses dons, não crerem que eles são para hoje. E, principalmente, associado aos dons de línguas, de profecia e operações de milagres como os dons de cura. Para os cessacionistas, o dom de línguas, o dom de cura e o dom de profecia não são para hoje. Cessaram. E há outros mais radicais que incluem aí todos os dons espirituais. A ideia de que o dom de profecia cessou é porque a palavra de Deus, o cânon, resolve o problema e não há mais necessidade de profecias. Curas, milagres, falar em outras línguas era uma autenticação do ministério apostólico. Dizem eles, da mesma forma que Moisés precisou operar milagres para testificar o seu chamado, Elias precisou realizar milagres para autenticar o seu chamado, os apóstolos precisaram operar milagres pelo poder do Espírito Santo para autenticar o seu chamado. E os outros discípulos de Jesus pós-apostólicos? Não precisam autenticar a sua vocação? Não precisam autenticar que são nascidos de novo, que são novas criaturas e que a forma de darem testemunho de que o Cristo crucificado foi ressuscitado e continua vivo, e isto se dá pelo empoderamento do Espírito Santo? Será se de fato esses dons não são para hoje? Então, cessacionismo é a crença da não atualidade dos dons espirituais. É não acreditar que os dons são para hoje, que os dons eram restritos à era apostólica. Um dos maiores expoentes do cessacionismo chama-se Benjamin Warfield. Ele, um teólogo reformado calvinista, ele toma como referência, bem como a grande maioria dos teólogos cessacionistas, 1 Coríntios 13, versículos 8 a 10, que diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte ou o que é imperfeito desaparecerá. Benjamin Warfield, bem como a grande maioria dos cessacionistas, entendem que o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, é o cânon, é o fechamento do cânon, é a Bíblia Sagrada na sua totalidade como nós temos hoje. Cessacionistas entendem essa expressão, porém, quando vier o que é perfeito, devemos entender que na ocasião em que Paulo escreveu, e até mesmo João, o Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia Sagrada, o cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado no que diz respeito a uma coleção de livros. Então, Benjamin Warfield entende que quando Paulo profere estas palavras, ele estava se referindo à conclusão dos livros sagrados, que quando o cânon, os livros sagrados, fossem de fato fechados, unidos, não haveria mais necessidade de profecia, não haveria mais necessidade de línguas, como diz aí o próprio texto, de que as profecias desaparecerão, as línguas vão cessar e a profecia também, quando vier o que é perfeito. Porém, nós entendemos que o que é perfeito é o próprio Cristo. Não que a Escritura não seja perfeita. Línguas, curas, profecias existem, portanto, devem estar subordinadas ao critério bíblico. Existe a profecia, mas a profecia deve ser julgada à luz da Escritura Sagrada. Nenhuma profecia deve trazer novidades, pois uma novidade
Caso houvesse, seria dizer que a Bíblia Sagrada é insuficiente. E como nós cremos no sola escritura, entendemos que o Senhor fala e esta fala deve estar aprovada na Escritura Sagrada. Mesmo depois da lei, mesmo depois da Torá, o Senhor levantou os seus santos profetas, inclusive para fazer menção do Êxodo e de milagres anteriores. E já existia a lei, já existia a Torá como livros sagrados, tidos pelos judeus como livros autorizados por Deus. Então, o cessacionismo toma 1 Coríntios capítulo 3 para dizer que quando vier o que é perfeito, o fechamento do cânon, que é esta coleção de livros sagrados que formam a Bíblia que nós temos hoje, estes dons cessariam. E então, em 1918, Benjamin Warfield ele vai publicar um livro chamado Milagres Falsificados. Esse livro ele não está publicado em português, até onde eu saiba. E este livro, Milagres Falsificados, vai usar o iluminismo, o racionalismo, e dizer que os milagres que existiam na sua época eram falsificados. Algo semelhante é o pastor norte-americano John MacArthur. John MacArthur, inclusive, algumas obras publicadas pela CPAD, como o Ministério Pastoral Segunda Vinda, mas no que diz respeito à pneumatologia, para o John MacArthur, falou em línguas e está intimamente associada a possivelmente uma possessão maligna. O John MacArthur, em um livro publicado pela Thomas Nelson, Fogo Estranho, e também em outro livro, não recordo a editora, Caos Carismático, ele vai pegar pentecostais clássicos, históricos, neopentecostais, qualquer movimento relacionado à atualidade dos dons e vai colocar no mesmo pacote. Honestamente, você lê o livro Fogo Estranho do John MacArthur, você vai ficar assim, não é possível, porque ele nos compara, por exemplo, a um Ben-Hur da vida. Ele pega os casos mais estrambólicos que se entendem ou que se dizem ser um movimento do Espírito Santo e, de certa forma, detona, não estabelecendo critérios para diferenciar o pentecostalismo bíblico dos movimentos neopentecostais. É comum nós termos, vez ou outra, líderes eclesiásticos pedindo seu desligamento da convenção exatamente por uma questão confessional, não crerem no que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, não crerem na atualidade dos dons espirituais, não crê no arrebatamento pré-tribulacional e por aí vai. Isto é muito comum, não é nenhuma novidade. Por isso, nós precisamos reafirmar que o cessacionismo é uma falácia. Pegar esse texto e dizer que os dons já cessaram é no mínimo incoerente. Este livro, Milagres Falsificados, publicado em 1918 por Benjamin Warfield, ele já foi refutado várias vezes, mas um deles merece destaque, que é o livro publicado por John Ruthven. Ele publica, em 1989, a obra sobre a cessação dos dons espirituais, que é a polêmica cessacionista a respeito dos milagres pós-apostólicos. Esta obra, publicada inicialmente como tese de doutorado, ela foi aclamada por grandes teólogos como Alistair McGrath, que chegou a dizer que esta obra do John Ruthven é a melhor refutação da obra de Benjamin Warfield a respeito da cessação dos dons espirituais. E, no ano de 2017, esta obra foi publicada no Brasil pela editora Carisma sob o tema sobre a cessação dos charismata, a polêmica em torno, a polêmica cessacionista sobre os milagres pós-apostólicos. É uma obra que está disponível ao estudante pentecostal. Por que nós estamos falando isso? Se nós estamos estudando sobre a atualidade dos dons, é porque existe uma linha de pensamento chamada cessacionismo, dentro mesmo da nossa denominação. Pessoas que não creem. Não é que não creem em milagres. Creem que Jesus pode curar, fazer milagres, mas não pelos dons do Espírito Santo, mas pelo poder direto de Deus, sem ter que usar alguém especificamente para operar aquele milagre. Então, o cessacionismo acabou trazendo certos males à fé pentecostal e nós acreditamos sim na atualidade dos dons espirituais. Para isso, a editora Carisma também publicou esta obra, 2000 anos de cristianismo carismático, desde os pais da igreja, na era pós-apostólica, até o início do movimento pentecostal. Você precisa ler esta obra e perceber que os dons espirituais estiveram sempre presentes na história do cristianismo e, assim como hoje, sofrendo grandes consequências, sofrendo perseguições, não dos de fora, mas dos de dentro. Lembra o que aconteceu com Pedro e João pela ocasião de terem curado um coxo de nascença? Não foi por terem curado aquele coxo de nascença, mas por terem anunciado o nome de Jesus. Um homem que até aquele momento, para a grande maioria, estava morto. O que foi que aconteceu com Paulo e Silas quando expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem? Eles foram açoitados por terem tirado o lucro do senhor daquela escrava e foram aprisionados e ainda assim, pelo poder da oração, eles foram libertos da prisão. Então, sempre houve oposição
em relação à manifestação dos dons espirituais. Até mesmo os ortodoxos têm dificuldade de ver algum agir e questionar. É de Deus? Portanto, queridos, nós não podemos ignorar de que os dons espirituais são bíblicos, eles são para a igreja, para serem devidos na vida em comunhão da comunidade, no viver diário e, acima de tudo, preservar a unidade. Pois esse é o contexto que motiva Paulo a escrever o capítulo 13 da Carta aos Coríntios para falar que os dons espirituais não devem promover a desunidade, o desequilíbrio, mas a unidade. E que além dos dons que já eram desfrutados naquela igreja, eles deveriam buscar um dos melhores dons, que era o amor. O amor como o maior de todos os dons. E quando ele coloca o amor como o maior de todos os dons, ele não está com isto ordenando a rejeição dos demais dons, tá bom? Então, quando nós estudamos sobre a atualidade dos dons espirituais, é porque existe, não somente em denominações tradicionais, mas entre nós assembleianos, pessoas que não creem mais na atualidade dos dons espirituais. Inclusive, que não precisam do batismo com o Espírito Santo e questionam em demasia o falar em outras línguas. Portanto, compete a você e eu reafirmarmos aquilo que nós cremos à luz das Sagradas Escrituras. Aproveite a semana, estude mais sobre o cessacionismo, reafirme suas convicções. Infelizmente, existe um abuso no que diz respeito àquilo que entendem sobre dons espirituais, o que não é de agora. Isso já aconteceu na igreja de Corinto, com as manifestações dos dons espirituais. Os cristãos entendiam que um era melhor do que o outro, e Paulo decide escrever para manter o equilíbrio. Uma leitura de 1 Coríntios vai nos dar as devidas orientações. Portanto, os dons espirituais são para hoje, são para a igreja, até que venha aquele que é perfeito. O perfeito é Jesus Cristo, e quando ele vier, os dons espirituais não serão mais necessários para nós, pois os dons espirituais têm como propósitos preservar a pureza da igreja, manter a unidade da igreja, nos ajudar no serviço missional da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Depois que Cristo se manifestar e nos levar para a sua glória, nós não necessitaremos mais dos dons espirituais para cumprirmos tal missão, pois a nossa missão já foi concretizada. Então, um dia nós seremos cessacionistas, e que isto aconteça quando Cristo voltar e arrebatar o seu povo para a glória. Que Deus te abençoe.